A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Sim, você está no lugar certo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço. Bom de aço e bom de preço. E hoje, uma visita ilustre do nosso querido Charles Silva, o diretor do Grupo Aço Bom Preço. Muito obrigado, Charles, pela sua presença aqui no estúdio. Eu sou o jornalista Carlos Conce, já estou aqui com o meu amigo Pedro Erlon, síndico profissional e corretor de seguros prediais, que vai apresentar comigo, mais uma vez, o programa. Daqui a pouquinho, naturalmente, vai conversar com você. E você que acompanha o programa Condomínio em Foco já sabe, o nosso compromisso é trazer informações e debates essenciais para síndicos, conselheiros, condôminos, gestores e prestadores de serviço desse setor que cresce e profissionaliza a cada dia no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, delicado, mas faz parte da rotina condominial. Qual é o tema? A política interna dentro dos condomínios. Como lidar com disputas entre síndicos, conselheiros, condôminos e prestadores de serviços, como administrar, como gerir as diferenças e evitar que os conflitos atrapalhem a gestão, quais os limites legais dentro da administração condominial. E para esclarecer essas dúvidas, nós vamos, evidentemente, ter aqui autoridades no assunto. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Arthur Carneiro Monteiro, que é advogado especialista em direito condominial, imobiliário e mediação de conflitos, e também com Yuri Malta, que é síndico profissional, especialista em gestão de riscos e sócio-diretor da Malta e Condomínios. Daqui a pouquinho vamos ter a honra de receber, de conversar com essas duas autoridades no assunto. E vamos às notícias da semana, meu amigo Pedro Erlon, síndico profissional e que está dividindo comigo aqui a bancada. Boa tarde, Pedro Erlon. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes aqui do Condomínio em Foco. Muito feliz hoje, né, de ter aqui essas autoridades aqui do segmento condominial alagoano aqui conosco. Hoje, 100% Alagoas aqui, né, Dr. Arthur, né, muito obrigado por ter aceitado o convite. Yuri Malta, que eu conheci, ele ainda era síndico condômino, né, síndico morador, há uns 6 anos atrás, e hoje, né, despontando aí como um dos maiores síndicos aqui do estado. Parabéns, obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos aqui, Carlos, com algumas notícias, né, que ocorreram na semana, algumas bem curiosas, né, até vai ser engraçado algumas notícias que a gente vai falar aqui, mas a gente começa falando de coisa séria, né? A gente fala aqui, por exemplo, de uma notícia de que praia fica imprópria para banho, Carlos, após condomínio ser multado, né? Uma praia da Riviera, em Bertioga, fica imprópria. Moradores relatam mau cheiro e condomínio é multado. O problema ocorreu no mesmo período em que um condomínio de prédios Fênix, Entre Mares, ao lado da Riviera, foi multado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em R$ 72 mil. Por esgoto lançado na rede pluvial. Procurada, a administração do condomínio não respondeu às ligações e mensagens via WhatsApp. Por nota, a Prefeitura de Bertioga diz que recebeu denúncia de moradores. E aí eu ressalto, Carlos, que esses moradores podem ser condôminos também. Perfeito. O síndico tem que estar atento, porque os condôminos, não é porque mora todo mundo em comunidade, que não possa o condômino denunciar o próprio condomínio, né? Por nota, a Prefeitura diz que recebeu denúncia de moradores da região sobre forte odor de esgoto. Desde então, a fiscalização vinha trabalhando até encontrar o lançamento irregular. Muito cuidado com isso, né? Então, cuidado, porque senão a coisa fica feia. E aí, veja bem, querido Pedro Erlon, evidentemente que a saúde pública tem que ser levada em consideração, né? Com certeza. E a multa é pesada. A Anitta está fazendo barulho demais, Pedro Erlon? Então, Carlos, como eu falei no começo, algumas notícias até bem engraçadas, né? Temos aqui a denúncia de barulho em condomínio, que hoje é uma problemática de quem mora em condomínio. Você tem morador acima, abaixo, dos lados, né? Anitta é alvo de reclamações dos vizinhos por festa com som alto. Ela é cantora, né, Carlos? Um vizinho de Anitta decidiu rasgar o verbo e expor a cantora. Morando em um condomínio localizado na zona oeste do Rio,
a cantora estaria dando festas até altas horas da madrugada, incomodando os outros condôminos, né? A Anitta está passando uma temporada no Brasil por conta dos ensaios da Anitta na festa do pré-carnaval que está rodando. Então, esses moradores estão rezando, acho, para essa temporada acabar, mas tem que ter o respeito com o vizinho. Estamos aqui com o doutor Arthur. Eu acho que ele já está ali pensando no que falar, mas... Daqui a pouquinho ele vai... Vai sim, porque barulho em condomínio hoje é um assunto sério e dá para combater esse tipo de situação. Perfeito. Homem é preso por stalkear e esfaquear porteiro do condomínio onde mora em Teresópolis. O agressor já perseguiu o porteiro do condomínio, stalker, como nós sabemos, é perseguidor, é perseguição. O agressor já perseguia o porteiro do condomínio desde 2023. Com ameaças e ofensas frequentes. No último domingo 9, o ataque se concretizou com o uso de um punhal, conhecido como faca Kyoto. O porteiro foi atingido por diversos golpes e sofreu lesões em várias partes do corpo, principalmente nos braços, ao tentar se defender. Devemos lembrar aqui que stalking é crime tipificado desde o ano 2021, com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos de multa. Então, stalking, como nós sabemos, como já falei, é o crime de perseguir alguém de forma reiterada, ameaçando ou perturbando a sua liberdade e privacidade. Pode ser praticado por qualquer meio, inclusive na internet. Realmente, né? E não é o primeiro caso que a gente até conversa aqui e traz de pessoas perseguidas. Você tem que ter esse cuidado realmente. Pedro Erlon. E o porteiro, Carlos, ele é linha de frente, né, do condomínio. Ele quem dá muitas das vezes notícias não tão agradáveis. Não é o usual, não é o que deve ser feito, mas o porteiro, muitas das vezes, em alguns prédios que não tem supervisor, que não tem o encarregado, o porteiro entrega até uma notificação ao condômino, né? Talvez não seja o mais adequado. Então, aquele morador, ele passa a perseguir o porteiro está naquele lugar fixo, então fica vulnerável. Perfeito. E o stalking, a gente também pode falar dos síndicos, né, que sofrem isso constantemente, principalmente nos grupos de WhatsApp. Perfeito. Mas vamos lá, Carlos. Ex-síndico é condenado por repasse irregular de R$80 mil de condomínio. A segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de um ex-síndico ao ressarcimento de R$80 mil ao condomínio em que trabalhava. O montante foi transferido da conta bancária da pessoa jurídica de forma irregular, sem a comprovação de uso em benefício da coletividade. O ex-síndico não conseguiu provar que os R$80 mil transferidos a terceiros foram utilizados para o condomínio. O condomínio ajuizou a ação indenizatória para questionar pagamentos que o ex-síndico fez, sem autorização ou comprovação, além de alegar má gestão dos recursos condominiais. Segundo a petição inicial, o réu transferiu a quantia de R$80 mil a uma terceira pessoa com a justificativa de pagamento de empréstimo. Mas a gente tem que, mais uma vez, pontuar que o dinheiro é de terceiros, é do condomínio. Perfeito. O síndico não pode ir lá fazer um empréstimo e depois devolver, sem apresentar provas de que os valores foram revertidos em favor do condomínio. Em sua defesa, o homem alegou que a dívida beneficiou a comunidade condominial, mas não demonstrou de forma convincente a destinação do montante. Os desembargadores explicaram que a responsabilidade do ex-síndico decorre de conduta negligente, nexo de causalidade e dano, conforme a legislação civil aplicável. Além disso, o ex-síndico também terá de arcar com parte das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais à sua sucumbência. O condomínio, por sua vez, não teve êxito em outros pedidos relacionados a supostos prejuízos e foi responsabilizado pela parte remanescente das despesas processuais. Muito cuidado, síndicos, né, em estar transacionando aí valores sem a devida autorização, e essa autorização tem ali o acompanhamento também dos conselheiros fiscais, né, do condomínio. Perfeito. Que tem que ficar espertos, né, Pedro? Não Perfeito. É só, né, me empresta aí 20 mil e depois devolver. Não pode. O recurso é dos condôminos de terceiros. Perfeito. Tem síndico querendo passear nos Estados Unidos, né? Um grande amigo nosso que esteve recentemente nos Estados Unidos, mas foi com fazer seu próprio turismo, recurso, né? Foi seu próprio recurso. Agora, síndico é indiciado após furtar dinheiro de condomínio do Paraná e fugir para os Estados Unidos. Denúncia feita pela empresa de gestão de condomínios, que afirma que Luciano Rodrigues alegou estar com problemas financeiros devido ao jogo do Tigrinho. Defesa dele disse que não vai se manifestar
nesse momento, né? Um homem de 44 anos se aproveitou da posição de síndico para furtar R$ 44 mil do caixa de um condomínio de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do delegado Derek Moura Jorge, que afirma que o homem fugiu para os Estados Unidos após cometer o crime. Segundo a empresa responsável pela gestão do condomínio, Nexcondo, trata-se de Luciano Rodrigues, que estava na terceira gestão como síndico daquele condomínio. E segundo o delegado, Pedro, o furto aconteceu no dia 21 de outubro e, na sequência, o homem viajou para o exterior. Ele voltou para o Brasil sábado, dia 9 e domingo 10 e, ao ser interrogado, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, optando por se manifestar apenas em juízo, explica Jorge. E o policial também afirma que, após a investigação, Rodrigues foi indiciado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Ele teve contas bancárias bloqueadas e está com vendas de imóveis e veículos restritos pela Justiça. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar se oficializa ou não denúncia criminal contra o síndico. Está perigoso esse negócio, né, Pedro? O que me chamou a atenção é porque era a terceira gestão como síndico do condomínio. Terceira gestão. Então, ganhou aquela confiança, né? E é isso, né? O conselho, a gente fala muito dos conselheiros, né? Não é porque a terceira, quarta, quinta gestão, o conselho ele tem que estar atuante, fiscalizando como é que está sendo destinado o pagamento e a gestão desses recursos. Perfeito. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, hoje, 18 de fevereiro de 2025. E para você que sintonizou agora na CBN Maceió, o tema do programa de hoje é a política interna dentro dos condomínios. Como lidar com as disputas entre síndicos, conselheiros, condôminos e prestadores de serviços, como administrar diferenças e evitar que os conflitos atrapalhem a gestão, os limites legais dentro da administração condominial. E para esclarecer essas questões, convidamos dois especialistas no assunto. Quem são eles? Arthur Carneiro Monteiro e Yuri Malta. O doutor Arthur Carneiro Monteiro é advogado, especialidade em Direito Condominial e Imobiliário, com atuação na área desde 2016. Ele é, inclusive, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Alagoas e possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Doutor Arthur também tem experiência com mediação de conflitos, o que o torna um nome fundamental para discutirmos as disputas internas dos condomínios, como faremos hoje. Boa tarde, doutor Arthur, muito bem-vindo. Muito boa tarde, é uma honra esse convite, ter recebido aqui, estar na presença do grande doutor Carlos Conce, Pedro e a todos os ouvintes aqui da CBN, né? Perfeito, a honra é nossa. E temos também Yuri Malta, né, o administrador Yuri Malta, ele é síndico profissional, especialista em gestão de riscos, ele é sócio-diretor da Malta e Condomínios, atua na administração de condomínio desde 2019 e já ocupou cargos de confiança no setor público como chefe de gabinete do IPREV, Maceió, e assessor de regulação da CESAL, Secretaria de Saúde de Alagoas. Com vasta experiência em gestão condominial, Yuri Malta traz um olhar prático sobre os desafios da política interna nos condomínios. Boa tarde, Yuri Malta, muito bem-vindo. Boa tarde, Carlos, muito obrigado. Pedro, também muito obrigado. Ouvintes da CBN, é uma honra fazer parte aqui para a gente discutir e levar essa pauta muito importante trazida hoje. Perfeito. Pedro Erlon, dois grandes convidados para o nosso tema de hoje. Especialistas, né? Realmente, aqui agora todo mundo nessa mesa hoje entende muito de condomínio. Então, fico bastante feliz porque vamos ter aqui cases, né? Aqueles casos realmente reais que a gente vai poder compartilhar com todos os ouvintes. Eu queria, né, perguntar aqui para o doutor Arthur sobre essa temática, né? Que hoje eu acho que tá muito mais forte, que é a política dentro dos condomínios, né? Que é uma realidade que ela impacta diretamente na administração, né, tanto positivamente como negativamente, e aí eu posso dizer, quando positivo, quando tem aquele apoio para poder aprovar as coisas boas para o condomínio, né, aquelas melhorias, as obras necessárias, é muito bom, não é ruim. Mas também negativamente, quando a gente tem ali grupos dentro do condomínio, e esses grupos brigam entre si. Então, às vezes a melhoria é necessária, ela é importante para o condomínio, mas o grupo ele barra, né, ele vai para a Assembleia para votar contra, né? Então eu queria perguntar aqui, principalmente para o nosso advogado especialista, do ponto de vista jurídico, como é que deve ser essa relação, né? Tem que ter mesmo essa disputa, se for bom para o condomínio, né?
Não era bom que todo mundo se unisse? Como é que é na realidade, doutor? Perfeito. É uma situação complicada que a gente vivencia em vários condomínios, né? É um desafio para o síndico, acredito que para o Yuri também deve ser um grande desafio isso, mas o síndico ele tem que saber se reportar com os condôminos, os moradores, inquilinos, saber ter aquela política de boa vizinhança com os seus pares, porque o síndico ele está administrando o dinheiro de terceiros, né? E esse dinheiro tem que ser bem utilizado, tem que ser com transparência, passar sempre, claro, pelo crivo do Conselho Fiscal. E para chegar a esses pontos, esses desafios que a gente se depara com relação à questão de aprovar, seja uma obra necessária ou até mesmo uma obra útil, voluptuária, a gente tem que levar para a Assembleia. O síndico ele tem que transparecer isso, tem que levar para a Assembleia. Se vai ser aprovado ou não, bem, aí vai muito depender justamente até da própria oratória do síndico. O síndico ele vai ter que ter essa boa oratória, essa boa, como eu posso dizer, realmente ter aquele tato e demonstrar que aquele determinado item é necessário. Mostrar segurança, né? Mesmo que às vezes não consiga essa aprovação, mas ele vai passar lá, vai ter uma ata registrada, consignando que ele ao menos tentou que aquela determinada situação fosse aprovada. E falando em oratório, o telefone é brincadeira, pode continuar. Pois é. Mas tem muito dos grupos que votam contra, né? A gente percebe muito, né? Até estamos aqui com o Yuri Malta. Quantos condomínios, Yuri, hoje? Atualmente são 9 condomínios. Está com 9 condomínios. 9 condomínios. Os condomínios aí, nos seus condomínios não tem isso. Vamos falar de outros condomínios, né? Mas essa disputa que tem, muitas das vezes, para barrar aquilo que é bom para o condomínio. Exatamente. Né? E a oposição. Vamos falar um pouco da oposição em condomínios. O papel do Conselho Fiscal é atuar junto ao síndico, né, que vai cuidar do bem comum de todos. Então, o que acontece? A responsabilidade do síndico está no Código Civil e dos conselheiros também. No artigo 1348 do Código Civil, que traz o rol de responsabilidade do síndico, é ele que tem que zelar, agir ativa e passivamente, representar em juízo e fora deste. Então, muitas vezes, o síndico encontra intempéries, né, nessa gestão. Quem deveria auxiliá-lo, né, muitas vezes começa a colocar pedra em cima. Então, a comunicação, tanto quanto do síndico e conselho fiscal, tem que ser transparente, tem que ser uma comunicação assertiva e tem que ser uma comunicação respeitosa, para que evitem esses desgastes desnecessários e esses conflitos no condomínio. Pesquisas do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos indicam que 90% dos conflitos, 90%, são problemas de comunicação. Então, não é que o A tenha discordante de B exatamente, né? Se você tiver uma comunicação nessa linha que você falou, Yuri, uma comunicação clara, transparente, assertiva, com respeito mútuo, os problemas diminuem cerca de 90% em qualquer organização, inclusive condominial. Olha que interessante, né? Perfeito. A gente vê também muito essa questão da disputa, né? Também muito a briga de egos, né? Porque, afinal, uma assembleia é um momento, vamos dizer assim, da vazão a muitas ideias, vamos dizer, e essas ideias, quando não se materializam, muitas frustrações também, né? E aí, me diga uma coisa, você tem lá um conselho, né? Eu pergunto para os dois convidados, né? E nesse conselho tem opiniões divergentes. O síndico, ele pode tomar partido de A ou de B. Como é que fica a situação, né? Porque hoje os conselheiros, cada vez mais, eles querem, né, que aquela ideia, aquela vontade seja materializada, né? Como é que o síndico e como é que o jurídico ajuda nesse processo quando tem, às vezes, no próprio conselho, que é ali o conselho consultivo e o fiscal, né? Então, você pode reunir ali em torno de 6 pessoas, né, para ajudar na gestão, mas quando tem divergência no próprio conselho, como é que a gestão conduz isso? A gestão tem que ter uma comunicação, como eu já falei anteriormente, assertiva. Então, o que ocorre? O Conselho Fiscal ele está ali para aconselhar e para caminhar lado a lado com o síndico. E o síndico, como gestor principal do condomínio, ele não tem que agir somente pela própria vontade. Ele tem que ouvir as partes e captar aquilo e absorver o que é de bom, né, dos conselheiros. E a partir dessa informação, ele vai mensurar se aquilo é válido, se aquilo cumpre os requisitos legais
e poder aplicar. Nem sempre o síndico vai poder estar aderindo às ideias do conselheiro. Então ele tem que ter uma boa expertise, saber se comunicar e saber ouvir, principalmente, para poder pôr em prática todas as informações, todas as diretrizes que o conselho está ali, muitas vezes determinando e muitas vezes impondo. Como eu disse, o síndico ele tem que trabalhar lado a lado com o conselho. Tem conselho que quer mandar no síndico? Exatamente, é isso que a gente... a gente vê muito na prática o Conselho Fiscal que quer mudar o seu papel. O papel do Conselho Fiscal é simplesmente analisar as contas, verificar balancetes, irregularidades na gestão do síndico, e não mandar no síndico, na verdade. Então, isso acaba que atrapalhando toda a sua gestão, gera conflito, gera desgaste e acaba se tornando insustentável. E já vi casos de síndico renunciar por conta disso. Aproveitando, doutor Arthur, nessa linha, né, que está sendo falado nesse momento, né, onde é que termina a autoridade de um e começa a autoridade do outro? Conselho Fiscal, né, do síndico, como é que funciona? Isso já começa e termina, né, a autoridade de um e de outro. Isso. Estendendo o que foi dito muito bem pelo Yuri aqui. Pronto, até pegando esse gancho do Yuri, que a gente, querendo ou não, encontra esses entraves, principalmente quando vai para um síndico profissional, né? Que aí a gente pega o Conselho Fiscal, estamos aqui contratando um síndico profissional, e aí agora a gente, ao menos tem essa imaginação, as pessoas que estão lá no cargo de conselho, que eu vou mandar no síndico. O síndico vai ter que seguir as nossas regras agora. É meu empregado, né? Já que a gente contratou, é nosso empregado, né? Exato. E tem um contrato, querendo não tem um contrato, né? Por mais que alguns síndicos até nem façam contrato, mas o ideal é que, claro, sempre tem esse contrato de prestação de serviço. E aí o síndico profissional fica naquela situação, eita, agora eu vou ter que seguir aquelas regras. Não é bem assim. O síndico profissional, ele está ali para seguir a mesma coisa que seria um síndico orgânico, aquele síndico morador. Vai ter as mesmas obrigações, seja perante a legislação civil, como a própria convenção. E ele vai ter que seguir esses ditames legais. Uhum. Posteriormente a isso, com relação a essas questões de obras, passo por diversas situações em alguns condomínios que a gente se depara, vamos fazer uma obra, vamos fazer a pintura do condomínio, vamos fazer a reforma aqui da fachada, da portaria, e como é que a gente vai se adequar a essa situação? Precisamos tentar ao máximo seguir aquilo que manda a convenção. Se o Conselho Fiscal está informando, eu quero que isso aconteça, a gente vai ter que primeiro passar em assembleia para saber se isso vai ser realmente aprovado. Eu posso me interpor assim e ser imparcial e dizer, não, vou sempre passar em assembleia. Ou então, simplesmente bater o martelo e seguir aquela recomendação do Conselho Fiscal, que já está ali há certo tempo, no caso de um síndico profissional, e no caso do síndico orgânico, ele vai tentar se adequar àquela situação, mas sempre oriento dessa forma, né? Passa em assembleia, de uma certa forma você vai estar tirando aquele peso que seria do síndico, e vou passar em assembleia para ser aprovado. E aí vai ter essa transparência com os moradores. Perfeito. Algo interessante também nesse contexto, uma contribuição para quem está nos assistindo, e o programa é Utilidade Pública, né? Essa questão de se agarrar à ideia em um debate. É muito bom lembrar quem está no debate que a ideia ela tem que ser boa para o condomínio e que não há donos de ideias, né? E que todos são respeitados, independente da ideia que for aprovada, que não seja a ideia de fulano ou de cicrano, mas a ideia que seja realmente melhor para o condomínio. É simples assim, mas é bom relembrar sempre, chama-se paralinguagem. Isso diminui os conflitos e até evita conflitos. E quando há conflitos, faz que o conflito seja resolvido mais fácil quando você dá esclarecimento, por exemplo, algo fundamental nesse sentido. Perfeito. Bom, nós temos também a questão das eleições de síndico e disputas políticas, não é, Pedro Erlon? Como nós estamos aí, faltando aí o tempo de 2 minutos, eu queria que você dirigisse aí essa pergunta e, evidentemente, deixasse no ar. Eu vou querer que os nossos convidados pensem, lembrem casos, mas principalmente de eleições que ocorreram, né? Porque agora, Carlos, tem muita regra para eleição. Isso está confundindo muito, doutor. Eu quero uma visão à luz do direito, né? O que o direito diz sobre as eleições de síndico, mas a gente tem visto editais hoje extremamente excludentes, dizendo que o síndico tem que apresentar ali 5, 6, 7 certidões negativas, que tem que ter atuado durante 5 anos seguidos, que tem que ter atuado em mais de 5 condomínios. Então, às vezes a gente pensa que são editais direcionados para excluir até a livre concorrência, né? Então, queria, à luz do direito, que o senhor falasse o que o direito diz sobre a eleição do síndico.
Qual é a regra? Daqui a pouquinho, doutor Arthur Carneiro Monteiro e Yuri Malta vão conversar conosco sobre esse tema, né, que foi levantado agora pelo o nosso co-host, né, Pedro Erlon. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo.